Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, hein? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de edificação para a sua vida, para o seu relevo espiritual e para a sua meditação, para nos dias de hoje que nós estamos vivendo, os dias difíceis. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Mas sem mais delongas, sem muito rodeio, eu já quero pedir de você, querido, minha querida, que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades que acontecem aqui no nosso canal no YouTube Missionário da Vida, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like de ok e ativar o sino das notificações. Aí você me pergunta, mas missionário, toda vez que o senhor entra, o senhor pede para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e dar o like de ok? Sim, por que isso? Porque se você se inscreve no canal e ativar o sinozinho, você vai receber na hora as novidades que nós colocar no canal no YouTube. E os likes? Os likes é para justamente para o YouTube reconhecer que você está gostando dos conteúdos e que você também está participando conosco, convidando outro amigo para participar conosco da nossa transmissão, tá bom? A palavra que eu tenho hoje, sem muito rodeio, a palavra que eu tenho hoje está baseada na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 4, que fala assim, ó: a convenção de Paulo no caminho de Damasco, tá bom? Esse é o tema da nossa mensagem, que diz assim: a convenção de Paulo no caminho de Damasco. Quem era Paulo, né? Paulo vai ter uma conversão, vai se converter, vai conhecer a Deus, Deus vai falar com ele e ele vai reconhecer que o nosso Deus é poderoso. Vamos lá, que diz assim no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, ó Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Glória a Deus, tremenda palavra de Deus, né? Maravilhosa. A Bíblia, ela é recheada de maravilha. Cada vez que você medita, mais você descobre os conteúdos da palavra de Deus, tá bom? Você tem que aprender a ser amante da palavra de Deus. Você tem que se apaixonar pela palavra. Bem, queridos e amados irmãos, chega de conversa, chega de rodeio e vamos para a palavra de Deus. Querido, a Bíblia vem nos dizer que um certo dia, este homem chamado Paulo de Tarso, ele não tinha conhecido ainda o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Esse homem, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia, até mandava a matar ao povo de Deus, como justamente você sabe essa história, que ele foi um dos que ajudou a mandar apedrejar, a matar Estevão. Bem, na verdade, Estevão, ele não morreu, ele passou dali para a vida eterna. Então entenda bem que ele perseguia o povo de Deus, como hoje não é diferente também. Não é diferente que tem pessoas que continuam ainda perseguindo o povo de Deus. Não só os ímpios, mas também até os próprios dentro da igreja que perseguem os seus irmãos, querendo ser melhor do que o outro, querendo ensinar os outros. Veja bem que esse Paulo de Tarso, ele não conhecia ainda Jesus. Ele pede carta do sumo sacerdote para ir para Damasco. Para fazer o que, missionário? Para parar o povo de Deus. Porque o povo de Deus ia fazer uma adoração, ia prestar um culto a Deus. E ele ouviu que o povo de Deus estava em Damasco. Veja bem, e quando ele soube que o povo de Deus estava em Damasco, ele pede a carta do sumo sacerdote e vai para Damasco, para querer parar o povo de Deus, para parar o povo de Deus, para não adorar a Deus. E a Bíblia vem nos dizer aquele que pegasse no caminho, ou homens ou mulher, eles iam apedrejar, a matar. Agora veja bem, e a Bíblia vem nos dizer que quando ele chega ali no caminho de Damasco, o Senhor se revela a ele. Sabemos que todos nós, um dia, nós vamos, se nós der lugar para Deus, se nós ouvir um pregador falar de Deus, falar que Jesus cura,
que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor faz maravilha, e a palavra de Deus vai tocar no coração deste homem, dessa mulher, desse jovem. Ele vai reconhecer a grandeza de Deus, vai reconhecer o poder de Deus. Só que esse aqui, ele queria matar, acabar com a festa do povo de Deus. Ele não gostava que o povo de Deus anunciava a palavra. Ele não gostava de ver o povo de Deus adorando. O inimigo usava ele de uma forma grande para querer matar, destruir o povo de Deus. Só que nesse dia, nesse exato dia, o Senhor Deus marcou um dia especial na história de Paulo. Interessante que a Bíblia diz que ele ia no caminho de Damasco. Então, os estudiosos da Bíblia, quando fiz um curso de teologia sobre as cartas de Paulo com o pastor Carvalho Júnior, e ele vem dizer na história, no texto que ele leu, ele disse que era no caminho, e nesse horário era de quase 12 horas, quando o Paulo de Tarso teve encontro com o Senhor. Era quase às 12 horas, quando Deus falou com ele, quando ele ia no caminho de Damasco, para querer acabar a fé do povo de Deus, tentar matar o povo de Deus. O Senhor se revelou ele num resplendor de glória. A glória de Deus é grande, a glória de Deus é tremenda. E naquele momento, um resplandor resplandeceu na vida de Paulo, que ele caiu em terra, como acabamos de ler aqui. E caindo em terra, ele ouviu uma voz. Interessante que quando ele ia para lá para pensar e acabar, destruir o povo de Deus, querer matar o povo de Deus, o Senhor se revelou a ele e disse: no meu povo você não vai tocar, na minha igreja você não vai tocar. Naquele momento ele caiu em terra, porque o resplendor de Deus se revelou a ele, e ele caiu justamente em terra, cego, já não enxergava mais nada. E naquele momento, no versículo 4, a Bíblia vem dizer: caindo em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Você está entendendo? Às vezes tem pessoas que acham que está perseguindo um irmão, perseguindo uma irmã, perseguindo um adorador de Deus. Você não está perseguindo aquele irmão, você não está falando mal daquele irmão, você está falando mal de um Deus poderoso, porque ele é filho de Deus, ele é ungido de Deus, ele é igreja de Cristo, ela é menina dos olhos de Deus. E ele achava que o povo de Deus era um povo um povo sem ninguém, era um povo alienado, um povo rejeitado, que não tinha ninguém para proteger, para guardar ele. Engano de Paulo, que quando ele foi para Damasco, o Senhor se revelou a ele, e ele caiu em terra já cego, e aquela voz, ele caiu em terra e disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Interessante que ele achava que estava perseguindo aquele povo, que achava que ia matar aquele povo. Mas só que tem uma coisa, querido: nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus, e Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Nós somos igreja de Cristo, somos ovelha do Senhor, e o Senhor cuida dos seus. E naquele momento a Bíblia diz que ele caiu em terra, e ouviu-se uma voz do céu que bradava e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O interessante nessa mensagem, que naquele momento ele disse: quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que o Senhor era o Deus que estava na vida daquele povo que ele estava perseguindo. Ei, escute que eu vou lhe dizer. Quem sabe você está perseguindo um homem de Deus, quem sabe você está perseguindo uma mulher de Deus. Cuidado, cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, porque quando Deus te pegar,
você vai saber e vai ver que ele é guardado e protegido por Deus, porque Paulo achava que o povo de Deus era um povo sozinho, um povo alienado, um povo rejeitado, mas se enganou. A Bíblia diz que Deus se revelou no resplendor de glória e ele caiu em terra. Muitos dizem que Paulo caiu de um cavalo. A Bíblia não diz que Paulo caiu de um cavalo. A Bíblia não fala que Paulo caiu de um cavalo. Tem muitas pessoas que dizem que Paulo caiu do cavalo já cego. A Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo. Então a Bíblia diz que ele caindo em terra. Ele não fala, ele pode vir em outras coisas, mas a Bíblia não vai citar que ele caiu no cavalo, do cavalo. Então a Bíblia diz assim, ó, e caindo em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Reconheceu a voz do Senhor, a voz da igreja, a voz do Deus que cuida do servos, a voz do Deus que guarda aquele povo. E ele diz: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Veja bem de quantas pessoas acham que está perseguindo um homem de Deus, defamando a imagem do homem de Deus, tentando matar o sonho de um homem de Deus. Cuidado, cuidado, porque este homem, esta mulher, ela é guardada, protegida por Deus. E naquele momento Paulo, ele caiu por terra em terra e ficou cego, e ele reconheceu que o Deus daqueles homens, que ele ia para Damasco para querer acabar, matar o povo de Deus, Deus estava com aquele povo. Deus estava com aquele povo. Ele achava que aquele povo que estava em Damasco era um povinho qualquer, era um povo rejeitado, era um povo alienado. Não, Deus, ele guarda a sua igreja, Deus protege a sua igreja. E naquele momento ele teve um encontro verdadeiramente com Deus de Israel. Verdadeiramente ele conheceu a Deus naquele dia. Naquele momento ele conheceu o Deus de Israel. Ele conheceu o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jefité, o Deus de Miriam, o Deus de Ruth. Ele conheceu o Deus de Davi. Ele conheceu o Deus que move os céus e a terra. Ele conheceu o Deus de Moisés. Ele conheceu o Deus que move todas as coisas na face da terra. O interessante dessa mensagem, que ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Veja bem, ele achava que ali ninguém estava achando, perseguindo aquele povo, perseguindo ali naquele momento, achava que ninguém estava com aquele povo, que aquele povo estava sozinho, estava abandonado, desprezado, engano dele. Foi naquele momento que a glória de Deus se manifestou. Foi naquele momento que o poder de Deus se revelou, e ele entendeu que aquele povo era protegido e guardado por Deus. Mais interessante, meus queridos, e aí começa a trajetória de Paulo. É aí que começa a trajetória do apóstolo Paulo, porque ele reconheceu que Deus estava com aquele povo, que Deus estava na vida daquele povo. Quantas vezes pessoas tentam acabar o nosso ministério, nos defamando, humilhando, perseguindo, mas o Senhor guarda, o Senhor protege. Cuidado, meu amigo, quando você se levantar contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, entenda uma coisa, que ele é de Deus, ele é guardado por Deus, ele é filho de Deus. Eu quero falar uma coisa para você aqui, você que persegue o povo de Deus, você que tenta humilhar, envergonhar um homem de Deus, cuidado. A Bíblia vem nos dizer que Davi tinha acesso. Davi, ele se encontrou com o rei Saul. Davi chegou próximo, perto do rei Saul, e poderia matar a Saul. O que eu aprendo aqui? Que Davi chega perto de Saul, os soldados de Saul estão tudo dormindo, e Davi se aproxima numa facilidade de Saul, e para completar, se ele quisesse fazer mal a Saul, ele tinha matado a Saul. Mas o que eu aprendo aqui, ele pega, corta um pedaço do manto e diz: olha aqui, Saul, eu fui aí perto de ti, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, mas eu quero te dizer uma coisa, quem te botou aí foi Deus.
Deus. Quem pode tirar a tua vida é Deus. Eu não posso tocar em você. Só quem pode tirar a tua vida é Deus. Então o que eu aprendo aqui? Que no ungido de Deus ninguém se toca. Ninguém faz mal no ungido de Deus, porque se fizer, ele vai sentir na pele. Então Davi teve privilégio, ele teve acesso de chegar perto de Saul, mas não tocou em Saul, não de maneira nenhuma. Mesmo assim, eu quero dizer o quê? Paulo tentou acabar com a vida do povo de Deus, destruir o povo de Deus em Damasco, mas só que Deus disse não. A igreja é minha, eles são meus, e neles você não vai tocar. O que eu quero dizer, cuidado quando você tentar tocar num homem de Deus, tocar numa mulher de Deus, porque senão, a mais tarde você vai sentir o mesmo peso que esse homem, essa mulher está sentindo. Então entenda, o apóstolo Paulo, que é conhecido hoje como um grande gigante, o apóstolo São Paulo, ele perseguia, tirava a vida dos homens de Deus, matava os homens de Deus, e reconheceu um dia. E o Senhor falou para ele: hoje tu vai reconhecer, outra hora tu perseguia meu povo, agora tu vai ser perseguido. Entenda uma coisa, hoje nós estamos perseguindo o povo de Deus, amanhã você pode ser perseguido também. Entenda uma coisa, este homem aqui, ele pediu carta do sumo sacerdote para ir para Damasco. Achava ele que aquele povo estava sozinho, mas só que a Bíblia diz que Deus se revelou para ele no resplendor, a glória do Senhor se manifestou, e a Bíblia diz que ele caindo em terra, aquela voz bradou, e ele ouviu aquela voz, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem és tu? Ele conheceu Jesus pela primeira vez, ele conheceu a Deus quando ele diz: quem és tu, ó Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tu já prestou bem atenção nesse texto? Tu já bem prestou atenção nessa mensagem? Que quando Deus fala para ele: quem és tu? Que ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tu já prestou atenção bem nessa mensagem? Que você persegue um irmão, você persegue uma irmã e acha que essa irmã, você está perseguindo esse irmão, você está perseguindo esse irmão. Cuidado, porque você está perseguindo o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jefité. Então, meu filho, cuidado quando você for tentar perseguir um homem de Deus e uma mulher de Deus, porque ele não está só, ele não é um desprezado, ele não é um alienado, Deus está com ele. Paulo de Tarso achava que aquele povo estava sozinho, e ele disse: aqueles que eu pegar no caminho, homens ou mulheres, nós vamos matar, apedrejar. Só que Deus disse: não, neles você não vai tocar, neles de maneira nenhuma você vai tocar. A partir de hoje você verás o meu resplendor, a minha glória. E naquele momento a Bíblia diz que ele caiu em terra, e ali ele viu aquele resplendor e viu a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Interessante que quando ele caiu em terra, ele disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegue. E naquele momento ele reconheceu, ficando cego. E a Bíblia diz que naquele momento pegaram ele, levaram ele e deixaram ele por ali por uns bons momentos, uns tempos, para que o Senhor se manifestasse e levasse alguém para ele falar com ele e determinar a vitória dele, para que ele reconhecesse que Deus era Deus e o diabo não presta. Querido, eu vou parar por aqui. Eu não vou falar da chegada dele na rua chamada direita, quando Deus mandou Ananias ir lá com ele. Eu vou parar aqui na conversão de Paulo, no caminho de Damasco. Quem sabe você está no caminho errado, caminho da perdição, caminho de perversidade, caminho de maldade, querendo atacar alguém, querendo ferir alguém. Cuidado, com o ferro que tu fere, com o mesmo tu será ferido. Então entenda uma coisa, que este homem reconheceu que Deus estava na vida do seu povo. Pessoal, tchau. Muito obrigado, Deus abençoe você, que Deus possa falar mais do seu coração e que essa mensagem possa percorrer mundos, terras e nações. Se Deus falou com você, deixa um comentário aí embaixo e compartilha nossos vídeos para que outras pessoas possam entender que a igreja do Senhor, ela é poderosa e é guardada pela mão potente do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal.